Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o FlexCam, que é um robô para você montar estruturas com opções. Eu vou entrar aqui na minha tela e vou mostrar para vocês como é que você monta uma estrutura, né? De uma perna, de duas, de três pernas. Vai funcionar tipo um tutorial esse vídeo aqui, vai ser bem prático, então já deixa um like aqui e vamos direto para a minha tela. Bom, e olhando aqui na minha tela, você está vendo agora como é que é quando você abre o FlexCam, né? Ele é essa plataforma aqui. Aqui mais em cima eu cortei, né? Vai ter seu nome de usuário, vai ter aqui conta real, né? Ou conta simulada, dependendo da conta que você estiver usando. Essa aqui que eu estou fazendo é conta real, né? E parece um pouco intimidador, tem um monte de botão aqui, um monte de coisa diferente, com várias informações diferentes sobre opções, né? Mas você vai ver que é bem simples de montar as estruturas, tá bom? Então, o que a gente quer fazer é ir para essa abazinha aqui do Options Trader. Bom, e depois que você clicar aqui, você digita aqui em cima, né, qual ativo você quer. Eu coloquei aqui Petro 4, né, que é o ativo que a gente sempre usa de exemplo. Ele já me dá o preço aqui, o mercado está aberto, né, então Petrobras está ali 37,28 mais ou menos, tá? E aqui ele vai me dar uma lista de opções, tá? Eu já mexi nas colunas aqui dessa lista, porque eu não gosto de ver muita informação, mas tem bastante coisa que você pode adicionar aqui, ó, nas colunas, né? Por exemplo, se você quer ver o θ daquela opção, você pode botar aqui e aparece uma coluna θ lá, tá? Eu vou tirar porque eu não gosto de ficar vendo muita coisa, então deixei poucas colunas aqui para ficar mais fácil o entendimento, tá? E aqui, que é o principal, né? Você vai selecionar os vencimentos, tá? Então, eu não quero ver todos esses vencimentos, né? Tem um monte de vencimento semanal aqui que eu não quero ver. Eu quero ver aqui 19/4/2024, que é a próxima série cheia, né? De mês cheio que está vencendo, tá bom? Então, você está vendo aqui, ó, vencimento 19/4, né, quando você seleciona, 15 dias até a expiração, beleza? E aqui você está vendo uma lista dos strikes. Se você for descendo, você vai ver que ele vai subindo o strike, né? E chega um ponto aqui em que você vai chegar no strike ATM, que é esse ponto aqui, ó, tá vendo essa divisão aqui, né? Então, essa divisão aqui é a linha ATM, né? Você pode ver que a ação tá 37,28, então 37,26, essa call aqui tá ATM. E o 37,51, essa call tá OTM. Então, o ATM tá entre esses dois strikes aqui, beleza? E se você vai ver, tem um auxílio de cores aí, né? Então, os strikes aqui que estão OTM, como é o caso das puts aqui que estão abaixo do preço original da ação, eles ficam com esse fundo preto, né? E os que estão ITM, como é o caso das calls aqui, que tem strike abaixo do preço da ação, ele fica com esse fundo um pouco azulado, tá bom? Então, você vai ver os ITM azulado e os ATM com fundo preto. Bom, então aqui você já consegue consultar essa lista de opções, né? Que é uma coisa útil, que eu sei, muita gente me pergunta sempre que eu mostro alguma lista de opções aqui, a pessoa me pergunta, tá, mas onde eu acho essa tabela? Onde eu acho, né, essa lista? Aqui no FlexCam, um dos jeitos de você achar é esse. Você vem aqui no Options Trader, né, e digita o ativo lá, ele já vai te dar essa lista aqui bem bonitinho, né? Mas digamos que você queira fazer uma estrutura. Vamos dizer que você queira fazer uma operação simples, uma venda de put, por exemplo, né? Digamos que ali no 37 você topa vender uma put e assumir Petrobras caso ela passe do 37 para baixo, né? O que você pode fazer? Você vai simplesmente clicar aqui para poder fazer a venda, né? Aqui ele te dá o preço de compra e o preço de venda. E pode ver que tem um Vzinho aqui vermelho. Então, se você clicar aqui, ele vai entender que você quer vender essa opção. E se você clicar no azulzinho aqui, ele vai entender que você quer comprar, tá? Eu quero vender, então vou clicar aqui no vermelho. Então, ele já aparece aqui a venda da put, né? Então, pode dizer aqui, tá, venda, a quantidade 100. Você pode ver que o contrato aqui já tá um P aqui, né? Petro P, então é uma put de fato. Ele te dá o strike, o vencimento e o preço ali de mercado que você clicou lá. Tá? Ele dá outras informações, delta, gama, θ, vega, etc. Tá? Tem um monte de coisa, beleza? E aqui na direita ele te dá também um gráfico do payoff dessa estrutura, né? Aquele gráfico bem que a gente está acostumado a ver ali da put, né? Então essa linha aqui, se a ação cair, né, você vai perdendo, se a ação subir você tem um ganho limitado lá, beleza? Se você quiser montar de fato essa estrutura, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em montar.
Quando você clica em montar, você viu que aqui embaixo ele abriu uma boleta, né? Então já está lá a opção, ó, Petro P381, que é a que a gente quer vender. Ele está dizendo aqui que é uma venda, você pode alterar isso aqui clicando, né? A quantidade está em 100, o preço está 0,67. Ele me dá aqui também o bid e o ESC, né? Então o bid está 66, o ESC 68, como vocês podem ver aqui, tá? Se eu clicar aqui, ele vai colocar o preço como preço bid. Se eu clicar aqui, ele vai colocar como o preço ESC, aqui que está 68. Eu vou deixar 67 ali, que era o preço que a gente escolheu anteriormente, tá? E aqui é simples assim, você vai botar a sua assinatura eletrônica aqui e vai clicar em enviar, tá? Quando você fizer isso, ele já vai mandar a ordem direto para a bolsa dessa venda de put aqui, Petro P381, 100 quantidades por 67 centavos, tá? Então essa ordem vai para a bolsa, beleza? Então ok, mas digamos que você queira fazer, ao invés de uma venda de put no 37, você quer fazer a venda de um straddle, que é uma operação com duas pontas, né? Você pode fazer isso aqui também, né? Então a gente já selecionou a put ali que a gente quer vender, que é a do strike 37. Vamos selecionar a call aqui também. Tá aqui o strike 37, onde eu estou passando o mouse, né? E eu quero vender a call também. Então eu vou clicar aqui nesse vermelhinho em cima da call, tá? Se você prestar atenção, não sei se eu falei no início, as calls estão aqui na esquerda e as puts estão aqui na direita. Então eu vou pegar essa call aqui e vou clicar em vender também. Quando eu clicar aqui, ele de novo colocou aqui para mim, ó, uma outra operação. Então agora essa operação tem duas pernas. Eu estou vendendo 100 da Petro P381 e estou vendendo 100 da Petro D381. Ou seja, eu estou vendendo a call e a put, tá bom? Ambas no strike 3701 aqui e ambas no vencimento 19/4/2024. Tá? Ele coloca os preços aqui, ó, 1,66 e 1,09, e ele coloca aqui também quanto eu vou receber de crédito, né? Que tá dando aqui o que? 1,74, né? Então, se eu fizer essas duas vendas, eu vou receber 1,74 por opção, o que vezes 100 dá R$174, tá bom? Ele dá ali os parâmetros, tanto de cada uma das opções, quanto da resultante das duas, né? E eu posso clicar aqui em montar de novo. Ele vai de novo abrir a boleta para mim. Mas pode ver que ele já abriu uma boleta diferente, né? É uma boleta do tipo spread de duas pernas, tá? Então ele vai fazer duas operações com essa boleta, tá? Ele botou aqui as duas opções, as duas são vendas, sem quantidades. Aqui ele coloca o clipe máximo, que na verdade é qual é o máximo de opções que ele vende por ordem, tá? Se você botar aqui, por exemplo, 1000, 1000 e aí colocar 100, 100, ele vai fazer 10 operações com cada perna. Ele vai vendendo de 100 em 100 até bater 1000, tá? Então o clipe máximo é o máximo que ele deixa você fazer por cada operação. Como aqui é 100, que já é o lote mínimo, aqui vai ser 100 também o clipe máximo dele, tá bom? E aí a gente tem aqui também esse campo aqui, ó, que é o campo de entrada, né? O que ele está me dizendo aqui? Que nessa operação eu quero fazer ela com crédito de 1,74, ok? Mas isso não é necessariamente verdade, eu posso escolher esse preço, eu posso manusear esse preço. Digamos que eu só queira fazer se bater R$2, então o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui R$2, né? Então ele vai ficar esperando essa combinação de ativos, essas duas opções valerem R$2 para ele poder vender as duas. Quando o mercado precificar essas opções, né, a soma do valor delas em R$2, ele vai lá no mercado e executa aquela ordem, tá? Logicamente, ele não vai executar, por quê? Ele está me dizendo aqui que o bid aqui está 1,75, né, e o ESC 1,78. O que isso quer dizer? Né? Que se ele pegar lá e tentar executar essa operação, as duas pernas, no melhor preço que ele conseguir dentro do book, né, ele vai conseguir 1,75, né? E se for no ESC, ele vai conseguir 1,78. E no MID ele vai pegar o preço do meio, né? Entre o preço de compra e o preço de venda de cada uma dessas operações, tá? Então eu posso botar aqui, por exemplo, no BID para receber um pouquinho menos, ou no ESC aqui para receber um pouquinho mais, né? Então tem essas duas alternativas. Logicamente, né, se eu colocar para receber menos, ele vai executar imediatamente, porque ele já vai fechar as duas pontas a mercado e finalizou. Se eu pedir para receber mais, né, aqui, ele vai esperar um pouco, porque ele vai ter que ficar apregoando cada uma das pontas até alguém levar uma das duas pontas, tá? Então ele demora, ele fica lá apregoando, esperando o mercado se mexer, e aí quando alguém pega uma das pontas, ele vai lá e vende a outra.
né, e executa finalmente a operação. Você pode definir qual das duas pontas ele vai apregoar. Então aqui, ó, esse botãozinho serve para isso, né, esse botão de apregoar aqui. Bom, e para que serve esse botão de apregoar, né? Serve para o robô entender se você quer que ele fique colocando ordens dentro do livro de ofertas lá, ou se você quer esperar com que as duas pontas estejam prontas para ser executada para ele poder fechar as duas pontas, tá? Eu sempre deixo apregoar aqui para ele ficar lá tentando agredir aquele book ali, né? Botando a sua ordem no book e eventualmente alguém compra de você, né? E não para ele ser só passivo e ficar esperando os preços convergirem para até a continha dele aqui dar certo e ele poder fechar as duas pontas, tá? Então no apregoar ele vai ficar lá colocando ordem no book, aí o preço muda, ele vai lá, cancela a ordem, bota outra, até conseguir sair a estrutura por esse preço que você definiu aqui. Bom, mas eu não quero fazer essa estrutura aqui não. Se a gente for fazer uma de 3 pernas, né? Então fazendo, por exemplo, ali uma linha coberta, alguma coisa nesse sentido, né? Uma das estruturas que tem lá no meu curso de opções, o Aprenda Operações Estruturadas. Inclusive, se você tem interesse nesse assunto, né? Renda com opções, mais do que o básico sobre isso, né? Você aprender o básico, depois aprender as potencializações, depois ir para um nível mais avançado ainda, em que você aprende as estruturas de não assunção, né? Utilizando opções longas e tudo mais. Se você quiser aprender do zero aqui, bem didático, objetivo, clica no primeiro link da descrição, tem um vídeo onde eu te explico o curso, e aí você vê se é para você ou não, tá? Vai ser um prazer te receber lá na minha turma, se você tiver interesse nesse assunto. Mas voltando aqui. Então, vamos dizer que a gente vai montar uma linha coberta, né? Uma calendar line, alguma coisa assim. Então agora eu quero uma opção do mês seguinte ali. Então eu vou selecionar o vencimento 17/5 aqui, certo? Ele apareceu aqui as opções. Eu vou lá na opção ATM de novo. A gente está fazendo no 3701, né? Então aqui a gente vendeu uma call e uma put do 3701. O que eu quero fazer aqui agora é comprar uma put do 37, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nesse azulzinho aqui, ó, na put do 37. A gente vê que ela custa 1,19. Play. Beleza, compramos lá. Quais os parâmetros que ele está me dando aqui, né? Eu estou vendendo uma put por 66, vendendo uma call por 1,9 e comprando a put do mês seguinte por 1,19, né? Então, é isso que ele está me dizendo aqui. E o crédito que ele está me dando no final é de 56 centavos. Bom, legal. Então, eu estou fazendo a calendar line aqui. Eu receberia 57 centavos ali, 56 centavos e ficaria com essa estrutura, né? Mas se você notar bem aqui, né? Se você comparar o preço da put longa com o preço da put curta, você vai ver que tem ali mais ou menos uns 50 centavos entre as duas. E a call curta vale R$1,10. Então, eu conseguiria fazer duas dessas THL de put utilizando o prêmio da call, né? Então, poderia, por exemplo, aqui colocar 200 nessa put e 200 nessa, né? Você vai ver que o nosso crédito aqui vai se aproximar de zero, né? Ele foi para 3 centavos de repente, tá? Isso quer dizer que eu vou vender uma call e fazer duas THL de put. Bom, e aí se eu clicar aqui em montar, ele vai abrir a boleta pra gente de novo, e de novo vem uma boleta de um tipo diferente, né? O tipo é spread, mas agora é de 3 pernas. Então ele botou as 3 operações aqui. Vou vender essas duas, vou comprar essa, já botou as quantidades certinhas, botou para pregoar em todas elas, e ele me dá aqui, ó, o spread de mercado, tá? Então o que ele está me dizendo aqui, né? Eu falei lá que eu receberia 3 centavos para montar essa estrutura, ou seja, basicamente toparia montar ela no 0 a 0, né? 3 centavos ele vai pagar a corretagem, né? Mas ele está me dizendo aqui que no bid está custando 4 centavos, né, de crédito, ou seja, eu receberia 4. No MID eu receberia 9 centavos e meio e no ESC receberia 15 centavos. Por quê? Porque os preços de compra e venda de cada uma dessas opções são diferentes, tá? Então BID e ESC ele vai pegar ou sempre o melhor preço de cada uma ou sempre o pior preço de cada uma para executar a mercado, né? E o MID ele vai pegar o meio do caminho entre as duas, então ele vai ficar pregoando ordens ali. Provavelmente a sua ordem vai ser a primeira no book muitas vezes. E aí, quando alguém fechar uma das suas pontas, ele automaticamente fecha as outras pontas, né? E tenta conseguir esse preço aqui que você conseguiu. Então, se eu clicar aqui no MID, por exemplo, ó, ele vai dizer que eu quero receber 7 centavos e meio, né? E ele ainda coloca aqui, você receberá R$ 7,50. Por quê? São 7 centavos e meio de crédito vezes 100 opções, né? Então, cada 122 desse aqui, eu vou receber 7,5. Eu tenho uma dessa estrutura do tipo 1, 2, 2, né? Vende 1, compra 2, vende 2. E aí eu receberia
7,50. E aqui novamente, né? Eu simplesmente boto a minha assinatura eletrônica aqui da corretora e clico em enviar. E aí já está pronto, né? Se eu fizer isso aqui, ele de fato vai mandar a ordem para a bolsa. Digo mais, para fins desse vídeo eu vou fazer um lote mínimo aqui só para a gente ver como funciona de fato. Então eu vou digitar aqui minha assinatura eletrônica, vou enviar a ordem para a bolsa e vou mandar ele executar lá, tá? Eu não estou afim de fazer essa estrutura nesse momento, mas tudo bem, eu vou fazer um lote mínimo aqui só para você ver na prática como é que funciona. Bom, então digitei minha assinatura eletrônica, enviei para a bolsa e aqui nessa abinha aqui do acompanhamento, ó, naquela aba inicial, a gente consegue ver a estrutura sendo executada aqui, tá? Eu vou até abrir aqui para ficar vendo melhor, olha só. Então o que ele está querendo fazer, né? Ele está querendo comprar essa Q, vender essa D e vender essa P, tá? Eu coloquei para apregoar nos três, mas ele só está vendo a oportunidade aqui, ó, na Q, e agora já até saiu. Ó, agora ele está apregoando 200 por 1,18, lá na opção Q. Né? Vamos ver a opção Q, quanto ela custa aqui. A gente viu ela aqui, cadê? 37, olha lá, 1,18. Então provavelmente essa ordem aqui é a minha, tá? Se a gente voltar para lá, agora ele está esperando a oportunidade, tá? Ele até diz quanto que ele apregoaria, né? Olha lá, ele queria 1,17 para sair. Como a melhor ordem lá está 1,18, ele deixou de apregoar, né? E aqui é o quanto ele precisa para apregoar em cada uma. Mas, ó, voltou a apregoar aqui a 1,17, tá? Ou seja, o robô fica trabalhando, né? À medida que o mercado vai se mexendo, ele vai tentando apregoar aquela ordem até sair o seu negócio, né? Se você olhar aqui no status, aqui, ó, tá como executando, né? E assim que ele consegue executar, fecha uma ponta e as outras duas também, esse status aqui passa para executado. Beleza? Então é basicamente assim que funciona. Eu vou cancelar essa ordem aqui porque eu não quero executar essa operação não. Suspender. Pronto, ó, a ordem está suspensa. Pode ver que ele já cancelou tudo aqui, ó, suspensa pelo usuário, ordem cancelada. Então ele já não está mais apregoando no mercado. Mas se eu continuasse aqui, né, eu posso voltar essa ordem, né, reiniciar aqui, e ele iria ficar apregoando ali na opção longa até conseguir sair um negócio e fechar as três pontas ao mesmo tempo. Bom, e o FlexCam é uma ferramenta muito legal, né? Não é a única, tem várias outras. Tem o Profit, tem o PNT, tem diversas outras ferramentas que você pode usar, né, para poder fazer essas estruturas com mais de uma perna. Se você não usa uma ferramenta dessa, o que você tem que fazer é ir no Home Broker e perna por perna fazer essas compras, né? Fazer essas contas sozinhos e tudo mais. Então, se você tem a oportunidade de ter uma ferramenta dessa, te ajuda bastante, tá? E pode ficar tranquilo que esse vídeo não é patrocinado, não estou ganhando nada para fazer isso aqui, é de fato só para mostrar para vocês como é que funciona um robô desse, fazer um mini tutorialzinho aqui de como você prepara as ordens e envia essas ordens para a bolsa. Se você gostou, por favor, não deixa de dar o like, que ajuda bastante aqui o canal. E geralmente essas ferramentas são pagas, tá? Mas existem algumas corretoras em que você ganha algumas ferramentas para operar, né? Por exemplo, eu tenho conta lá na Orama hoje, e a Orama me dá acesso ao FlexCam de graça e com umas condições boas lá na hora de operar as opções, né? Então você pode investigar aí alguma corretora que tenha esse tipo de vantagem, caso você vá fazer estruturas mais complexas. Se você for fazer só a vendinha de call, vendinha de put, uma rolagem aqui e ali, aí tudo bem, nem precisa se preocupar tanto com isso. Mas quando você começa a querer montar estruturas interessantes, principalmente utilizando opções longas, que você precisa ficar apregoando lá essas ordens por um tempo, aí esse tipo de ferramenta começa a fazer bastante sentido. Se você tiver interesse em saber um pouco melhor sobre as corretoras, né, qual que oferece isso aqui, qual que não oferece, etc, etc, comenta aqui embaixo que você quer saber isso, que eu vou fazer uma experiência legal. Eu vou lá no meu grupo de alunos, tem centenas de pessoas lá, e vou perguntar para eles qual que é a condição que eles conseguiram. Porque muitas vezes você vai no site da corretora e não acha exatamente a melhor condição, porque às vezes você consegue negociar com o assessor, esse tipo de coisa. Então, eu vou lá no meu grupo, vou pedir para eles quais as condições que eles conseguiram e também o contato do assessor, se eles quiserem, né? Se eles quiserem passar, qual que foi o assessor, qual que foi a corretora, e eu faço um vídeo para vocês só comparando essas condições. Mas tem que ter bastante comentário aqui embaixo, bastante like também nesse vídeo, para eu saber que vocês têm interesse num vídeo desse, né? E se você é assessor de investimento de alguma corretora e está vendo esse vídeo, se você tem condições especiais para quem opera opções, para oferecer para os meus alunos, me manda uma DM no Instagram, @EagleEducação, vai estar aparecendo aqui na tela em algum lugar.
me manda uma DM lá pra gente conversar sobre isso. Bom, e se você gostou desse vídeo aqui, dessa ferramenta, se você tem acesso a algum robô desse, eu vou deixar aqui do lado uma sugestão de vídeo para você, que é uma estrutura em que usar um robô desse te ajudaria bastante, né? Então clica aqui, que é uma estrutura muito interessante, muito legal, especialmente nesse cenário econômico que a gente está agora. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para você, eu te vejo no próximo vídeo ou dentro da minha turma lá do Aprenda Operações Estruturadas. Grande abraço.